Oi, gente, tudo bom? Então aqui mais uma questão da UERJ do exame discursivo, essa é a questão número 2 do exame de 2015. Vamos lá? Para que os fogos de artifício produzam cores diferentes, os fabricantes misturam a pólvora sais de alguns metais, como os da tabela a seguir. Aí você consegue ver, vários metais que ele te dá e as respectivas colorações. Aí vem a pergunta: considerando as informações da tabela acima, identifique o metal alcalino terroso responsável pela cor prateada e apresente a fórmula mínima do cloreto formado por esse elemento. Em seguida, aponte a coloração obtida pelo metal que possui menor raio atômico e determine seu número de oxidação quando na forma de cátion. Vamos lá. A gente sabe, que é do padrão da UERJ fazer uma questão com várias perguntinhas. Repara que nessa você tem que identificar o metal, apresentar a fórmula mínima, apresentar o metal que tem o menor raio atômico e ainda determinar o número de oxidação quando esse metal é um cátion. Então, são 4 perguntinhas em uma coisa só. Vamos por partes, tudo bom? Primeira, identifique o metal alcalino terroso responsável pela cor prateada. A primeira coisa que eu acho válido, a gente fazer é descobrir quais são os possíveis metais que podem, quando misturado à pólvora, formar, fogo de artifício com a cor prateada. E para isso, tem a tabela aqui. Vamos lá. Verde, laranja, não, azul não, vermelha não, dourada não, amarela não, prateada. Opa, é isso aqui que nós queremos, não é? A coloração prateada. Mas reparem que aqui ele nos informa que 3 metais, 3 elementos, titânio, alumínio e magnésio, podem nos fornecer a coloração prateada. Ué, então qual desses 3 que vai ser o metal que a questão quer que a gente aponte, que a gente identifique? O metal alcalino terroso, não é mesmo? Então vamos lá. Para a gente saber, analise essa tabela periódica aqui. Tudo bem? Vamos lá. Repare, titânio está aqui, beleza? Titânio, magnésio e alumínio. Opa! E o alumínio bem aqui. Tudo bom? Vamos lá. Alumínio pode ser? Pense, o alumínio é um metal? Ele é um metal. Mas ele não é um metal alcalino terroso, porque a família dele é a família 13 ou 3A, mais conhecida como o quê? Família do boro. Logo, não é a família dos metais alcalinos terrosos. O titânio pode ser? Bom, o titânio também é um metal, mas ele é um metal de transição da família 4B. Nós queremos o metal alcalino terroso, então o titânio também não pode ser. Logo, o que nos resta é o magnésio, que de fato é um metal da família 2A e, portanto, ele é um metal alcalino terroso. Tudo bem? Então, a primeira parte dessa questão já foi, tudo bem? Nós já descobrimos que é o magnésio, que é esse metal, que ele é um alcalino terroso e que nos fornece a cor prateada. Tudo bem? Vamos lá. Magnésio. Beleza? Vamos continuar com a leitura? E apresente a fórmula mínima do cloreto formado por esse metal. Gente, quando a gente pensa em cloreto, tem que já vir na sua cabeça, já uma coisa bem rápida, que cloreto, de alguma coisa, é a nomenclatura para sal inorgânico. Mas para sal inorgânico que não tem oxigênio, você lembra? Quando sais inorgânicos não têm oxigênio, nós damos o nome como?
o nome do ânion mais a terminação eto mais o nome do metal do cátion. Tudo bem? Como ele quer o cloreto formado por esse elemento, que no caso, como nós já chamamos, é o magnésio, o que nós temos que pensar? Bom, se é cloreto, nós temos que seria Cl-, né? Porque o cloro, né, sendo na forma de um ânion, ele é o -1. E o magnésio, né, como vai ter que ser o cátion, o magnésio é da família Col. Nós acabamos de ver que é da família 2A. Então, para ele ficar estável, né, ele tem que perder 2 elétrons. Tudo bem? Então, o NOx, né, do magnésio é 2. Como nós sabemos lá de ligações iônicas, para eu descobrir esse elemento aqui, quem é? Bom, é basicamente só eu pegar esse NOx, fazer assim, e pegar esse aqui, esse 2, e trocar os NOxes, né? Então, o Mg fica com 1, então, basicamente, não coloco nada. Opa, ficou um pouquinho longe. Beleza? E o cloro fica assim. Então, MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Tudo bem? Então, vamos escrever aqui que é o cloreto de magnésio. Então, vou colocar MgCl2. Gente, repare que esse Cl2 aqui não é o 2 grandão, né? Porque no teclado não dá para fazer esse 2 pequenininho, mas repara que aqui, ó, 2 pequenininho que indica o número de átomos de cloro. Tudo bom? Vamos continuar a questão então. Em seguida, aponte a coloração obtida pelo metal que possui menor raio atômico. Opa, raio atômico. Você lembra o que é raio atômico? Não lembra? Então vamos lá que o Quimiquei vai te dar uma revisão muito bacana sobre o que é o raio atômico e como você pode descobrir, né, analisar o raio atômico entre diversos elementos da tabela periódica. Tudo bem? Porque você sabe, aqui no Quimiquei não é apenas resolver questão, é resolver questão, mas com uma boa revisão de todo o conteúdo, né, que é cobrado na questão que estamos resolvendo. Tudo bom? Então, vamos lá fazer essa revisãozinha básica de raio atômico. Vamos lá? Bom, quando eu penso em raio atômico, o que vem na minha cabeça de primeira? A palavra raio. Raio me lembra, né, aquele raio da circunferência, que nós sabemos, né? Então, tendo uma circunferência aqui, sabendo o centro da circunferência, a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, configura o raio. E quando eu penso em átomo, né, me vem a ideia, sei lá, de sódio, cloro, enfim, qualquer, né, átomo de qualquer elemento. Então, basicamente, quando eu penso assim, rapidamente em raio atômico, me vem a ideia o seguinte: raio remete à ideia de distância, tamanho, e atômico, átomo, não seria distância de um átomo, comprimento de um átomo? Vamos ver. Primeiramente, eu queria falar, né, a respeito do Rutherford. Se você não lembra, né, o Rutherford foi um dos carinhas lá, que lá na atomística, né, na parte mais básica de química, você aprendeu sobre os modelos atômicos, lembra? O Thomson, o Dalton, o Bohr, tudo bem? O Rutherford, ele criou o modelo atômico que ficou muito conhecido como sistema planetário. Por quê? Porque parecia, né, um sistema planetário. Repare, como se fosse, né, um sistema mesmo. Mas basicamente, né, essa figura aqui representa pra gente na química a representação, obviamente super, né, fora de escala e bem meio dinâmica mesmo, de um átomo. Aqui seria a representação do núcleo. Nós sabemos que o núcleo é composto pelos prótons e pelos nêutrons, e essas partezinhas aqui são, né, as camadas da eletrosfera. A eletrosfera é o que vai abrigar o quê? Os elétrons. Só que Rutherford disse, né, que a eletrosfera era muito maior do que o núcleo. Ou seja, para Rutherford, olha ali,
a eletrosfera é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. Logo, o tamanho do núcleo, né, em relação à eletrosfera é desprezível. Por isso que pra gente, né, em atomística, o que vai mandar, assim, entre aspas, o que vai determinar o tamanho do átomo é o quê? É a eletrosfera. O núcleo não importa, é desprezível para a gente calcular o tamanho do átomo, beleza? Assim, do mesmo modo, né, a massa de um átomo só depende do núcleo, porque os elétrons têm massa muito pequena, né, que seria 1 sobre 1.836 em relação ao próton, né, e o nêutron que tem massa igual a 1. Então, a massa é tão desprezível que a gente não considera, né, o elétron como determinante para calcular a massa. Então, dessa mesma forma, o núcleo não importa para a gente determinar o tamanho desse átomo. Só lembrando uma coisa interessante, né, compara-se, né, que imagina, se o núcleo fosse uma bolinha de tênis, a eletrosfera seria como se fosse um grande campo de futebol. Imagina o Maracanã, sei lá. Tudo bem? Então, beleza. Para calcular o tamanho desse átomo, esse raio atômico, eu tenho que saber a distância da eletrosfera. Só que existe um problema. Olha ali, ó. A eletrosfera não tem fronteira definida. E, além disso, né, imagina, um átomo é muito minúsculo, né? Ou seja, é muito difícil que a gente consiga, né, saber o tamanho dessa eletrosfera. Então, basicamente, né, se consegue descobrir o tamanho de um átomo dessa forma. Considera-se o átomo, essa bolinha aqui, um círculo, né, que está representado aqui como roxo, pega 2 átomos desse elemento, calcula a distância entre os centros deles, para uma distância que é D aqui, e a metade, né, dessa distância seria o raio, porque calcular só o raio é muito difícil, porque um átomo é muito pequeno, tudo bem? Só que é o seguinte, na prova tu sabe essa distância do raio? Você não sabe. Então, como você tem que calcular? Como você tem que comparar isso? Então, é basicamente através de propriedades na tabela periódica, né, conhecida como propriedades periódicas, que nós vamos analisar, né, os elementos com base nos seus raios atômicos, tá bom? A tabela periódica, né, é o principal instrumento de estudo da química, tudo bem? Então, vamos lá. Repara aqui essa tabela periódica que eu coloquei pra gente, tudo bem? A primeira coisa que eu acho importante a gente relembrar, né, para entender o conceito de raio atômico é a ideia de período. Nós sabemos, né, que isso aqui, por exemplo, aqui seria aqui, a família 1A, a família 2A, ou seja, os elementos na tabela periódica são divididos, né, em famílias, que são as retinhas, né, as partes verticais, e as partes horizontais, né, são os períodos. Então, os elementos, né, são divididos também em períodos. Então, aqui seria o primeiro período, hidrogênio e hélio. Segundo período, que vai do lítio até o neônio. Terceiro, quarto e quinto. E observe, o período que um elemento está na tabela periódica indica o número de camadas que a eletrosfera dele vai ter. Por exemplo, vamos pegar um elemento aqui aleatório, sei lá, o ferro. O ferro tem quantas camadas na sua eletrosfera? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Ele está no quarto período, logo ele tem 4 camadas. Vamos analisar agora, por exemplo, elementos bem comuns do nosso dia a dia, do nosso estudo da química, né? Que seria o sódio e o potássio. Vamos lá? Ali, ó, ele tem o sódio, família 1A e terceiro período, logo 3 camadas, né? 3 níveis na eletrosfera. E o potássio, família 1A também, e, portanto, no quarto período tem 4 níveis, 4 camadas na sua eletrosfera. Então, vamos lá. Terceira camada, 3 níveis na eletrosfera. Quarta camada, 4 níveis na eletrosfera. Então, vamos lá. Eu vou representar aqui o sódio. Então, você vai ter 3 camadas, né? Então, 1, 2, 3. E o potássio, 4 camadas. 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Repara. Como eu falei, quem vai determinar o tamanho do átomo é o número de camadas, né? Que seria, no caso, o tamanho
da eletrosfera. Como no caso o potássio tem 4 camadas, o tamanho da eletrosfera dele não é maior que a do sólido, só tem 3. Portanto, analisando, né, elementos da mesma família, você vai ter o seguinte: quanto maior o número de camadas e, portanto, quanto maior for o período, maior é o raio atômico. Tudo bem? Ok. Agora, vamos lá. Imagina agora que eu analise, não na mesma família, mas elementos de um mesmo período. Aqui, por exemplo, eu selecionei o 4º período, que tem cálcio, tem potássio, tem titânio, enfim, tem muita coisa. Então, e no mesmo período, como é que eu consigo analisar isso? Vamos lá. Vou pegar o cálcio, que está no 4º período e, portanto, tem 4 camadas. E, sei lá, o bromo, né? O bromo também tem 4 camadas, porque ele está no 4º período também. Agora você fica assim, meu Deus, os dois têm 4 camadas. Como é que eu vou saber qual deles tem o maior raio atômico? Quem tem maior tamanho? Para isso, nós temos que saber a respeito do número de prótons. Vamos lá. O cálcio tem 20 prótons e o bromo tem 35 prótons. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos relembrar. O que tem nas camadas, na eletrosfera? Elétrons, que tem carga negativa. E no núcleo, né, os prótons, tem carga o quê? Positiva. A tendência de cargas positivas e negativas não é se atrair, né, não atender que elas fiquem bem juntinhas? Ou seja, se eu tenho, então, por exemplo, 35 prótons para 4 camadas cheias de elétrons, é que eu tenho 20 prótons para 4 camadas cheias de elétrons. Você percebe que aqui eu tenho uma atração maior. Eu tenho mais prótons no bromo, né? Então, o que acontece? Os prótons ele vai atrair com muito mais força os elétrons que estão aqui nas camadas, fazendo com que essas camadas, né, se aproximem um pouco, tendendo cada vez mais a chegar perto desses prótons que estão fazendo uma força muito grande. Agora, o cálcio tem 20, beleza? Então, ele tem menos atração. Ele atrai? Atrai, só que a atração vai ser muito menor, porque ele tem menos prótons do que o bromo. Por exemplo, se eu comparar outros, sei lá, o ferro e o cobalto. O ferro, né, é quarto período, o cobalto também. Só que repara que o ferro tem 26, né, e o cobalto 27, por exemplo. Então, por mais que seja muito, muito, muito pouquinho, né, o cobalto exerce maior, né, atração dos elétrons, então vai encurtar mais, né, as distâncias entre as camadas, logo o raio atômico vai diminuir. Logo, quanto maior o número de prótons, menor o raio atômico, e isso para quê? Para o mesmo período, analisando elementos de mesmo período. Tudo bem? Vamos lá. E se agora eu quiser analisar elementos de períodos diferentes e de famílias diferentes? Se eu pegar, por exemplo, o potássio e comparar ele com o alumínio, reparem. O potássio é da família 1A e do 4º período. O alumínio é da família 3A e do 3º período. Então, elementos diferentes, eles são de períodos diferentes e são de famílias diferentes. Eu analiso por quê? Por camadas. Repara, não é o número de camadas da eletrosfera que vai indicar se é maior raio ou não? O potássio só tem 4 camadas. E o alumínio tem quantas camadas? Só tem 3. Então, por isso, o potássio tem mais camadas, né, que o alumínio. Portanto, a sua eletrosfera é maior, logo, ele tem um raio atômico maior. Tudo bem? Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos revisar em tudo que a gente viu até agora, então. Tudo bem? Vamos lá. Então, para uma mesma família, eu vou comparar o quê? Comparar o período. Então, quanto mais período, quanto maior for mais número de camadas, maior o raio atômico. Então, ele cresce de cima para baixo. Então, ali, ó. Porque, por exemplo, o hidrogênio ele tem uma camada só. Enquanto o césio tem quantas? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Então, o raio atômico do césio é muito maior que do hidrogênio. E no mesmo período, nós comparamos como?
da direita para a esquerda. Por quê? Porque quanto maior, né, o número de prótons, você vai ter maior atração sobre os elétrons, que vão encurtar a distância das camadas e vão ficar com menor raio atômico. Tudo bem? Então, tá feita aí a revisão. Vamos lá. Revisão feita, só que eu acho que vou dar uma observação a mais pra gente, né? Que é uma coisa que muita gente não fala, né? Tem alguns livros só, que seria a carga nuclear efetiva, que também é um modo muito legal a gente descobrir, comparar, né, raios atômicos. A carga nuclear efetiva seria a real atração entre os prótons do núcleo e os elétrons da última camada, que é a camada de valência. Por exemplo, vendo, por exemplo, o sódio, que é um metal da família 1A, ele tem 11 prótons e tem 3 camadas. Logo, como nós estamos aqui trabalhando com o sódio no seu estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu tenho que distribuir nas 3 camadas do sódio os seus 11 elétrons. Como nós sabemos, cada camada tem uma quantidade máxima que ela consegue suportar de elétrons. A camada 1 suporta quantos elétrons? 2. A camada 2 suporta 8 elétrons. A camada 3, 18. A camada 4, 32. E assim por diante. Então, vamos lá, tem que distribuir 11 elétrons nas camadas. Na primeira camada, então, eu vou ficar com 2 elétrons só, porque é o máximo que ela suporta. Na terceira, na segunda, quer dizer, 8 elétrons, porque é o máximo que ela suporta. E na última, 1 elétron, porque é o que falta, né, para conseguir os seus 11 elétrons. Então, olha aqui, ó, nas camadas 1 e 2, 2 elétrons e 8 elétrons. Na camada de valência, que é a última camada, 1 elétron somou, deu 11 prótons. Por exemplo, o cloro, ele também tem 3 camadas, mas ele tem 17 prótons e, portanto, 17 elétrons. Dividindo eles nas camadas, né? Então, 2, né, na primeira camada, 8 na segunda camada e 7 na última camada. Fazer a carga nuclear efetiva, como eu falei, é descobrir, né, o valor dessa atração entre o próton e os elétrons. Para saber isso, eu faço a subtração, a diminuição entre o número de prótons e a soma do número de elétrons das camadas intermediárias, que seriam as camadas que vêm antes da última camada ou a camada de valência. Beleza? Então, seria aqui 11, né, que seria o número de prótons, menos 10, que seria 8 e 2, seria o número total de elétrons das camadas intermediárias. A ZF deu mais 1. No cloro, você vai ter, né, 17 menos 10, você vai ter mais 7. Logo, quem tem a maior ZF é o cloro. Então, o cloro, ele tem maior atração. Logo, menor raio atômico. Tudo bem? Então, é uma outra forma de a gente comparar também raios atômicos. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para terminar a questão. Então, vamos lá, gente. Ele pediu, né, um metal que tem um menor raio atômico. Primeiramente, eu coloquei todos os metais aqui, né, nos quadradinhos em vermelho que ele nos fornece. Vamos comparar eles para saber qual deles tem um menor raio atômico. Eu acho importante, quando a questão te dá muitas opções de elementos para comparar raio atômico, você pegar a sua tabela periódica e fazer um círculozinho, né, um quadradinho em todos os elementos que ele cita. Então, é isso que eu fiz. E comparar por parte. Se tem elementos de famílias iguais, compara eles primeiro. E depois compara os períodos, elementos de mesmo período. E depois compara o que sobrar. Para não se confundir muito e querer fazer tudo junto. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar pela família 1A. Lítio e sódio. Como nós vimos, numa mesma família, o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Então, elementos mais para baixo têm um maior raio atômico, só que ele pede o menor raio atômico. Então, eu vou eliminar o sódio. Aí você pode estar se perguntando, mas por que você eliminou o sódio? Se o sódio, né, por que você não tem que comparar também com os outros elementos? Repara que ele quer o elemento de menor raio atômico. Se tem pelo menos um elemento que já tem menor raio atômico que ele, que no caso é o lítio, ele não pode ser. Tudo bem? Então, com esse raciocínio, vamos fazer as outras. Comparando, então,
a família 2A. Como o raio atômico cresce de cima para baixo e eu quero saber o menor raio atômico, eu descarto os elementos que têm raios atômicos maiores na família 2A, que seria bário, estrôncio, cálcio. Ou seja, o magnésio dessa família, entre os átomos que nós estamos analisando, é o que tem o menor raio atômico. Vamos comparar agora elementos do mesmo período, do quarto período aqui, que são titânio, ferro e cobre. Tudo bem? Como nós vimos, no mesmo período, o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda. Logo, elementos mais à esquerda têm um maior raio atômico, só que ele pede o menor raio atômico. Então, vou eliminar o titânio e o ferro, que são os elementos desse período que vão ter, né, o raio atômico menor do que o cobre. Tudo bem? Então, sobrou aí quem? Sobrou esse aqui para a gente analisar. Tudo bem? Magnésio e alumínio, que são do período, 3, tá? Como nós sabemos, o período ele vai crescer da direita para a esquerda, logo nós vamos ter que o magnésio tem maior raio atômico, então eu vou eliminar ele. Sobrou 3 elementos de diferentes famílias e de diferentes períodos, logo eu vou comparar por quê? Por número de camadas. Como o lítio só tem 2 camadas, o alumínio 3 e o cobre 4, é o lítio que tem o menor raio atômico, portanto, a resposta é o lítio. Viu a revisão todinha? Bem legal, né? Agora, você já sabe, né, que esse metal aí da tabela de menor raio atômico é o lítio, não é? Só que ele pede mais. Determine seu número de oxidação quando na forma de cátion. Como nós sabemos, o lítio, né? Vou colocar a tabela aqui de novo pra gente. Olha aqui, ó. O lítio, ele está onde? Ele é um metal da família 1A. E nós sabemos que metais da família 1A, eles têm um elétron na última camada, na camada de valência. Então, para que eles fiquem estáveis, eles têm que ter quanto? 8 elétrons, certo? Então, eles têm que perder, né, um elétron para ficar estável. Então, quando eles formam cátion, eles formam cátion mais um. Então, como ele pediu, né? O NOx, o número de oxidação, né, desse lítio na forma de cátion é o mais um. Então, vamos terminar aqui a resposta. Primeiro, qual é a coloração obtida pelo metal que possui menor raio atômico? Como você viu, era o lítio. Repare que ele não pede quem é esse metal, ele pede qual é a coloração que nós vamos obter com esse metal. Então, o lítio aqui é a coloração vermelha. Então, coloração vermelha, ponto. E o número de oxidação, nós acabamos de ver que como ele é um metal alcalino, beleza? O NOx dele é mais um. Tudo bem? Então, repara que essa é a resposta. A questãozinha também muito tranquila, né? Então, assim, conceitos bem básicos que nós conseguimos observar com elas. Tudo bom? Mas você ainda ganhou aí uma revisão sobre raio atômico, que é muito importante, principalmente na prova da UERJ. Tudo bem? Então, um beijo para vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo bem longo. Não se esquece de deixar seu comentário. É muito importante para mim, muito mais do que você se inscrever ou curtir nosso vídeo, é você deixar seu comentário para eu ver se tá bem legal esse trabalho que eu estou fazendo de resolver as questões da UERJ mais revisão. Tudo bem? E se você quiser, curta, né, nossa página no Facebook, que é facebook.com/Kimi Kay. Tudo bem? Um beijão e tchau, tchau.